Farol de Limeira tem a alegria de receber aqui em seus estúdios o escritor, eu vou até perguntar se ele pode ser considerado ex-letrista e músico também, José Eduardo Hefling Júnior, nosso queridíssimo Toco. Que alegria recebê-lo aqui, Toco. Seja bem-vindo. Oh, eu também, é recíproco. Eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Agradeço muitíssimo a essa oportunidade que você me dá aqui no Farol. Bacana, bacana. Você pode ser considerado músico também, né? Sim. Tem 5 LPs gravados, né? Exatamente. E a gente tem clipes na Globo, tudo, mas isso é coisa do passado, né? Agora eu só canto debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro? É. Eu também já joguei no Palmeiras, é coisa do passado. Jogar bola também é isso aí. Mas mais uma obra eu gostaria de já... No começo do nosso bate-papo, o Toco é autor de A Indústria no Berço da Imigração Europeia, volume 1, e agora ele lança o volume 2, né? Deixa eu até mostrar esse aqui, que é o volume 1, né? E agora o Toco está lançando aí a sequência desse trabalho, A Indústria no Berço da Imigração Europeia. É um assunto que particularmente, Toco, me chama muita atenção, porque... eu também sou filho dessa geração industrial aqui de Limeira, que aos poucos ela foi se transformando demais, né? Ela se transformou demais, algumas empresas infelizmente desapareceram ao longo da história, e você faz esse registro histórico, principalmente, como é que eu vou te dizer, né? Desse colegiado de visionários que nós tivemos aqui na nossa cidade, né? Então eu gostaria que você resumidamente fizesse aí a abertura, uma descrição dessa obra que dá sequência ao primeiro volume. Sim. Bom, no primeiro volume, só para ser bem rápido, né, assim, nós falamos sobre Máquina São Paulo, trazendo fotos espetaculares e inéditas, né, da Máquina São Paulo, e do Ribeiro Parada, da Varga, do Newton, da Caixa de Fósforos Cabeça Branca, e, enfim, e logo em seguida esse segundo volume vem com a história da D'Andrea, isso falando das máquinas, da indústria de máquinas, né, que faz parte do nosso acervo, né, de empresas. E aí ocorre que nós também falamos sobre a agroindústria, desde o primeiro volume, desde 1809, em período anterior à constituição da nossa da povoação que daria origem futuramente à cidade de Limeira, né? Não tinha ainda essa povoação em 1809. Nós pertencíamos a Piracicaba, que por sua vez também pertencia à Vila de Itu. Então nós éramos uma região de Piracicaba que era uma freguesia da Vila de Itu. Então nós fomos no Arquivo do Estado e lá eu pesquisei o mapa de habitantes de Itu, que mostra gente aqui presente já plantando e com indústria de açúcar, né, inclusive exportável, né? E, aliás, foi a agroindústria responsável, nesse momento, que era cana-de-açúcar, né, pela origem de Limeira, né? Porque tinha gente muito importante aqui, como a gente viu logo em seguida, quando a Vila Nova da Constituição, que é Piracicaba, né, consegue se eleger, passar a ser vila, ela se desmembra de Itu e nós ficamos como freguesia de Piracicaba. Né? Então, ali você vê Senador Vergueiro, Barão de Cascalho, Barão de Campinas, uma porção de pessoas já em 1822 por aqui, também em período anterior à formação da povoação. E foi essa gente, o Senador Vergueiro, o Senador Vergueiro ainda não era o membro da Regência Trina Provisória, né, que seria depois, e o Barão de Cascalho, o Barão de Campinas e outros, né, fazendeiros, né, aqui donos de engenhos dessa região, eles pediram ao governador, ao Enhausen, em 1820, para a abertura de uma estrada, né, onde eles pudessem, então,
escoar a produção, inclusive uma produção industrial já com produtos de açúcar redondo exportável. E eles foram atendidos. Em 1826 abre ao tráfego essa estrada, e ao lado dela, às margens dessa estrada, começaram a aparecer arreiro, ferreiro, isso e aquilo. E onde foi isso? Todo mundo fala, não, foi lá no Ribeirão Tatu, porque foi aqui. Não, foi aqui na rua Doutor Trajano, né? Principalmente atrás da matriz. Né? Então você tinha ali, você consegue ver pelo desenho do célebre Hercule Florence, né? Hercule Florence, né? Que era o desenhista da expedição Langsdorff, que saiu daqui do Tietê e foi até o Amazonas. Eles iam com desenhistas de primeira grandeza, desenhando a fauna, a flora brasileira e tal, e ele fez o desenho da povoação de Limeira em 1839, ou seja, 13 anos após a sua formação. E ali você pode ver a Rua Doutor Trajano, você consegue ver a Santa Cruz, enfim, aquela área do entorno da capela na época, né? Tá. Isso aí foi uma coisa difícil de comprovar, porque havia registros na Câmara Municipal de 1824 e tal. Aí eu fui até a Cúria Metropolitana e lá eu tive acesso a esse documento que mostra que Limeira ela surgiu em 1826, juntamente com a capela, no mesmo tempo. No mesmo tempo. É. Deixa eu ver se o Cláudio já tem condições de falar com a gente. Agora sim, Cláudio, bem-vindo. Você está curtindo uma aula de história, né, Cláudio? Um abraço. Sim, eu tenho acompanhado o trabalho do Toco aí há muito tempo, né, desde que ele começou com os primeiros livros dessa fabulosa história que Limeira nos revela, né? E então, mais uma vez, quero agradecer a presença dele aqui com a gente para conversar sobre esse tema, né, que é fabuloso, né? E a gente sempre se depara, e eu gosto sempre de enfatizar, apesar da gente estar falando sobre a questão industrial, de que ele enfatize a questão, né, que muitos ainda cultivam como lenda ou como mito, que é a do Frei João das Mercês, né? Ele tem uma visão específica, ele tem uma visão bem interessante a respeito disso, e gostaria que ele falasse em rápidas palavras um pouco dessa história também. Claro, um abraço a você. O meu jornalista, ele colaborou comigo para assinar a revista Povo, né? Em 1984 nós criamos. E eu gostaria só de fazer um preâmbulo, que os livros, eles são patrocinados pela Lei Rouanet. E é muito importante isso, porque assim eles barateiam o custo e a gente consegue fazer aquilo que seria impossível para 31 livros nós conseguimos fazer até aqui, né? Então, respondendo ao Cláudio, eu vejo assim, a história de Limeira ela é comprovada documentalmente, assim, sem dúvida nenhuma, a respeito da formação da povoação. Quanto à história do Frei, que eles vêm com uma lenda no dicionário já diz que é algo que não se comprova, né? Então, mas não é por isso que nós também não podemos, né, ter a lenda. Eu não sou assim radical com relação a isso. A lenda, mas com uma diferença. Ela lesou o conhecimento dos limeirenses, porque nós, eu, você, Beto, aprendemos na escola a lenda do Frei como história. Sim, sem dúvida. Isso saiu em todos os cantos e todo mundo achava que era isso mesmo, né? E, na verdade, é uma lenda. Mas Roma também tem uma história muito rica, mas eles cultivam a loba, né? Exato. Então não tem problema nenhum, quer dizer, sabe, olha, isso é uma lenda, não se comprova, mas é interessante como lenda. Agora, a história de Limeira é riquíssima, nossa, Limeira é berço da imigração europeia, por isso é indústria no berço da imigração europeia. Muitos falam, não, inclusive no segundo volume eu coloco um pingo nos is aí, a respeito de considerarem os ônibus da cidade, tem aí, que é berço da citricultura nacional. Não é. Limeira não é berço da citricultura nacional.
Cananéia já tinha laranja em 1500, lá 1502, 1503, lá um degredado foi colocado lá para ficar numa ilha, e aí ele plantou. E aí alguns viajantes, posteriormente, né, Américo Vespúcio e tal, eles passaram por lá e constataram, escreveram, inclusive na história do Brasil, né, natural do Brasil. E aí, nós, sabe, aquela história do bairrismo, não dá para ser bairrista na hora de fazer história. Sim, Né? sim. Nós somos pioneiros na exportação de laranjas para a Europa, que a gente também trata disso no segundo volume, né? Porque a continuação, porque a gente está lá, como eu já disse, no primeiro volume com açúcar, depois vem o café, que foi o grande boom, né, da nossa indústria, agroindústria, né? E por isso, atrás do café veio a estrada de ferro, que trouxe uma evolução muito grande para todas as indústrias que se instalaram posteriormente, enfim, foi assim uma coisa muito importante. E o café foi responsável por isso, assim como o açúcar pela formação da povoação. Depois vinha a laranja. E aí a laranja teve problemas, né? Nós tivemos problemas com a guerra, atrapalhou muitíssimo a exportação com o fechamento dos portos, né? E depois também a tristeza, o cancro, enfim, a laranja. E aí voltamos para a cana-de-açúcar, né? Que hoje nós temos laranja, nós temos, é claro, né? E Limeira foi o maior viveiro cítrico do mundo. Só que na época em que o Alckmin era o nosso governador, ele exigiu, e eu achei que estava correto isso, o plantio das mudas em estufas. E os nossos produtores não acompanharam isso, né? Apesar de terem um conhecimento maravilhoso a respeito do assunto. São heróis. Nós temos aqui um acervo de produtores de mudas que realmente, conquistou o mundo como sendo o maior viveiro cítrico do mundo, né? E aí a gente fala sobre o pioneiro da laranja também, em Limeira, no segundo volume, que foi o Mário de Souza Queiroz, lá onde era o Limeira Clube. Sim. Né? Até tristeza de dizer que era o Limeira Clube, né, Beto? E era a casa dele também, né? Era a casa dele ali. Era a Chácara Santa Cruz, né? É. Onde ele fez o plantio e trouxe gente da Alemanha para poder, digamos assim, fazer progressos imensos no plantio. Mas antes disso, ele conseguiu um acervo de mudas indiscutivelmente maravilhoso e reconhecido até pelos primos dele, lá pela Exalc, né? Você, às vezes eu saio de carro por aí, e a gente sempre faz aquele caminho do trabalho para casa e tal, né? Quando você muda um pouco assim o caminho, eu fico lembrando da minha infância, lembrando das escolas antigas, né? E é um assunto que eu já comentei várias vezes com o Cláudio. Você deve se entristecer também quando você vê. Agora parece que deu uma parada. Não sei porquê. Mas, de repente, os nossos casarões, os nossos ícones históricos estão sendo desmanchados, estão sendo demolidos. Veio abaixo e em menos de um ano tinha uma farmácia lá no lugar, né? E aí eu comentava com o Cláudio, e eu queria sua ajuda também agora, porque nós estamos dizendo o seguinte: às vezes, para o proprietário, essas famílias elas vão se dividindo, né? Os sucessores, muitas vezes tem sucessores que estão fora, e às vezes não tem nem recursos para manter aquele imóvel, né? Você não acha que já está na hora de Limeira ter alguma legislação um pouco mais incentivadora para que esses casarões, o nosso patrimônio histórico, você me perguntaria como? Sei lá, IPTU, ajuda de manutenção, desde que você comprovadamente veja que existe um valor histórico naquela construção. Limeira parece que está muito devagar nesse ponto, se é que já fez alguma coisa ao longo da história. Fez alguma coisa, mas foi bem dito, alguma coisa apenas, né? Nós não progredimos nesse assunto. A gente começa um governo, termina o governo falando disso, daquilo e tal, e no final passa o traço e nada, né? Ou muito pouco foi feito. Então, eu acho que
essa legislação já estaria há muito tempo deveria ser obedecida e criada para poder a gente... Mas também tem que tomar muito cuidado para saber o que tombar, né? Porque não é qualquer coisa que você vai tombando, né? Tem muitos imóveis que já foram descaracterizados completamente, né? E tem outros que não. Então, a gente tem que preservá-los, mas também incentivar os seus proprietários para que eles não fiquem lesados diante de uma situação que é boa para a história, é boa para os referenciais, né? Porque você passa num lugar, não está mais aquele grande prédio, aquela coisa, realmente falta alguma coisa. Por isso que eu queria a sua impressão como historiador, como pesquisador. Fica triste. Eu fico muito triste com isso, claro, sem dúvida. Já falamos sobre isso, né, Cláudio? Já falamos bastante sobre isso, e vale lembrar também que com toda essa produção que o Toco fez, né, em termos de história, ele é responsável hoje, isso daí eu posso atestar, né, pela manutenção e pela recuperação do acervo do Museu Major José Levi Sobrinho, né? Se não fosse um trabalho que ele fez quando ele esteve à frente como diretor do museu, para proteção do acervo, nós provavelmente teríamos um acervo totalmente comido pelo cupim, por traças e por outros insetos, né? Isso também é importante ressaltar. E também lembrando que toda essa produção que ele faz com incentivo da Lei Rouanet, ela também vai para as instituições públicas, né, Toco? Você tem por objetivo e também faz parte desse contrato levar esse material histórico também às instituições públicas de ensino, né? Sem dúvida, eu dou 1000 livros cada edição, né, dos meus 31 não, porque foram 14 pelo Ministério. Dos 14 últimos livros que eu fiz, eles têm doação de 1000 exemplares para a Unicamp, para escolas públicas, museus públicos, só público, né? Os privados pagam, né? E pagam um preço módico, né? E aqueles que querem adquirir os livros, que ainda restam, não são todos, né? Os títulos que ainda restam para comercialização, a banca Quarto Centenário do Seu Chico, da Praça Toledo Barros, só na Praça Toledo Barros, é exclusivo aqui em Limeira de vendas. E além disso nós temos o Disque Livro, que a pessoa liga no WhatsApp, né? 19 99643 2855 e faz o pedido do livro e recebe, o limeirense recebe sem pagar o transporte, né? E os que são de fora das regiões aí, nós vendemos muito livro para comunidade suíça, alemã e italiana, por conta dos livros que nós fizemos sobre a imigração, que aliás mudou a história do Brasil, né? Tem muita coisa que a gente conseguiu na Suíça que desmentiu muita coisa e deu crédito a outras, né? Então é isso, quer dizer, a gente tem uma obrigação com o Ministério, é uma contrapartida. Eu acho muito legal isso, porque você doa e o pessoal que não tem condições, ou então as escolas públicas mantêm esse acervo para que as futuras gerações possam conhecer. Não, e você sabe de uma coisa que é mais importante talvez do que isso? Não é... Por exemplo, ontem eu estava com meu irmão aqui, eu mostrei para ele o livro, ele começou a ver, ele falou, nós precisamos terminar a nossa reunião. Eu falei, pô, mas tá bacana esse negócio aqui, porque a gente conhece, né? A gente que é daqui, sim, a gente conhece os sobrenomes das famílias e tal. Já estamos chegando quase no final da nossa entrevista, então dá tempo para mais algumas perguntinhas. Semana passada eu tive o privilégio de bater um longo papo com a doutora Dora Cavinato. Sim. Esposa do meu queridíssimo e saudoso professor Milton de Almeida. E num dado momento ela falou, puxa, não, nós tínhamos visionários, né? O meu pai mesmo, até hoje eu não sei como é que ele começou com o negócio da pedreira,
Mas ele teve aquela ideia, investiu naquela ideia, né, e deu certo. Existe até hoje a Pedreira Cavinata, é claro. Você poderia identificar um elo comum entre esses visionários aí que criaram esse parque industrial aqui em nossa cidade? Eles já trouxeram isso de fora, da Europa? Ou foram as oportunidades que chegaram? Porque não era fácil, né? Tudo era difícil antigamente. Né? Você aperta um botão do celular, chega uma pizza na sua casa, você paga uma conta no banco e tal. Você encontra algum elo entre eles? Alguns, mas na verdade esse pessoal eles eram fora do série, né? Ou seja, você pega, por exemplo, um doutor Trajano, né? Um sujeito que ele criou o conjunto de beneficiamento de café que era por impacto. Ele quebrava o coco do café e daí ele separava por tamanhos, né, os grãos de café que saíam da máquina, e ganhou o prêmio da Internacional de 1920 no Rio de Janeiro. Como foi isso? Ele estava com estilingue, que pouca gente sabe esse nome, mas é um atirador que você, né, é uma forquilha, né, que você vai lá na Jabuticabeira, pega tal e joga pedrinhas. Ele jogava coco de café na parede da chácara aqui, onde hoje onde era o zoológico. Onde era, né, o zoológico aqui. E ali ele prestou atenção naquilo e criou uma máquina que produzia impacto, jogando o coco de café com rapidez numa chapa de aço e quebrava, né? E aí você pega um Júlio Vargas, né, que começou tudo com o pai dele, mas na verdade o Júlio foi o criador dos freios, né? Assim, ele começou, não, como é que eu vou fazer, tal, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mas freio eu acho que eu posso dar um jeito. E ele fazia freios para reposição de carros importados, né? E foi indo. Ele contando a história no livro, né, Memória da Varga, nossa, assim, é impressionante. Ele contando, falou, olha, se eles chegassem aqui, se a Volkswagen chegasse aqui e visse a gambiarra que nós fazíamos, né? Só que o resultado da gambiarra era fantástico e maravilhoso. Era eficiente, né? E depois, paralelamente, foi construindo, fazendo e arrumando tudo de acordo com as especificações de uma empresa que fazia freios, né? Mas assim, nossa, ele contando isso é maravilhoso. Você vê, sabe, a criatividade, a coragem, né, para poder se meter num ramo que as cartas são marcadas, né? É um ramo internacional, e ele ser depois reconhecido como fornecedor super valorizado da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen, né? Assim, e entrando num ramo onde tinha ali empresas que não davam nem atenção para a Volkswagen, né? Porque eram grandes produtores de freios, a Bendix, né? Só que a Bendix começou a agir assim, e o Júlio entregava em dia e com qualidade, tomou o mercado. Tudo, ficou tudo para o Júlio. Cláudio, para a gente caminhar aqui para o encerramento, vamos a mais uma perguntinha sua, por favor. Ô, Toco, você está lançando esse segundo volume, né? Você tem mais algum sobre a indústria limeirense já engatilhado, já pensado? Eu tenho alguns que eu já fiz, por exemplo, esse que eu acabei de citar, que é a Memória da Varga, que é especificamente sobre a Varga. E tem depoimento do Newton Mazzutti, que conta a história da Newton, né? Da Unimed. Não, a Unimed não é indústria, né? Mas tudo bem. E aí, na verdade, eu estou agora trabalhando com a biografia do Virgínio Meto, que eu comecei a fazer esse trabalho em 2006, para Maria Ângela, a filha dele. Aí depois a coisa ficou parada, e agora conversamos e tudo indica, eu consegui aprovar no Ministério a edição, né, tal. Vamos ver, eu já estou assim no final. É uma coisa fantástica, você contar a história política de Limeira, né, ali dentro do Virgínio versus Jurandir Paixão, né, e
Não vou contar o que aconteceu, deixa para depois. A gente marca um dia, só para dar um spoilerzinho aqui, bacana. Claro. Eu gosto muito de história, da história da cidade. Eu precisa vir mais vezes aqui no nosso programa, viu? Precisa vir mais vezes. Eu agradeço. Independente da data de lançamento dos livros, para falar um pouco da nossa história, né? Resgatar isso. Que lamentável. Esses dias eu vi aliás, isso é muito normal, né? Quem dá uma sapeada, antigamente chamava sapeada, né, nas mídias sociais. Sim, eu não sou ativista desse meio, mas dou uma olhadinha, né? E tem sido muito comum eu me deparar com vídeos assim, dizendo que em pouco tempo tudo isso se acaba, né? A vida passa. Né, tentando transmitir alguma mensagem boa para que a gente possa aproveitar o presente, porque o futuro é incerto, mas o passado é certo, e você traz o passado de uma maneira muito gostosa, muito agradável, mesmo de pessoas que estejam como eu, muito desapontadas e decepcionadas com os rumos que Limeira tomou nos últimos anos, né? Meu filho gosta muito daqui, ele está na Austrália agora, mas ele gosta muito de Limeira. Eu falei, não sei, por que tanto amor por Limeira, filho? Pai, porque eu gosto daqui, então eu gosto de ouvi-lo, ele mantém essa chama acesa. Genético, né? Inclusive no livro do Virgínio eu cito o seu trabalho junto... você colaborou demais comigo, não sei se você se lembra, mas eu pedi para pesquisar o Virgínio em todo o período no acervo da Gazeta. Exatamente. Muita coisa veio de lá. Isso é muito bom. Então, você que traz isso para a gente, aí venha mais vezes para a gente conversar sobre Limeira, falar sobre a nossa praça, falar sobre... Porque essa geração está indo embora. Eu digo assim, a geração da minha mãe, né, do meu pai. Meu pai foi embora muito cedo, né? A minha mãe faz 3 anos, mas ela não se cansava de contar histórias do centro, das pessoas, como é que ficavam, os hábitos, né? Sim. Nessa casa, inclusive, onde está o estúdio do Farol, era a casa dos meus avós, né? Ela se mantém até hoje. Daqui para ir para a praça lá para namorar, por exemplo, Dia dos Namorados, uns que andavam para um lado, outros que andavam para o outro. Então, esse bate-papo, eu gostaria que você nos proporcionasse essas aulas mais vezes, viu, Toco? Sim, e no livro do Virgínio a gente conta a respeito disso, e do Júlio também, porque eles se conheceram, os casais, o Júlio e também depois o Virgínio, né? O Virgínio Meto conheceu a esposa, Dona Hermínia, na roda da Praça Toledo Barros, né? E olha que ela era filha do Chico Pazelli, né? Era um homem bravo que não tinha... E ela tinha aqui com a tia Landa, que morava do lado do jardim, ficava na janela olhando, né, para tudo que... Era comum. É isso aí. Valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Até a próxima. Um grande abraço, amigo. Foi bom demais aqui. Grande abraço, e se a gente continuar conversando aqui, você sabe que a gente termina esse programa às 5 horas da tarde ou à noite, né? Tem razão. Grande abraço, Toco, obrigado. Obrigado a você também. Mais uma vez, Toco, muitíssimo obrigado. Deixa eu mostrar rapidamente, não custa nada, então, para repetir aí. Essa é a obra nova, né? É o segundo volume. Sim. Segundo volume, está aqui. Aliás, o material riquíssimo, riquíssimo em fotografias. Mais de 200 fotos. Maravilhoso. E o papel, né? Tudo de altíssima qualidade, vale a pena. Então, Toco, mais uma vez, só para a gente fechar, onde as pessoas podem conseguir o livro. Na banca Quarto Centenário da Praça Toledo Barros, do seu Chico, né? E isso é assim, em locais é o único que vende. Daí a pessoa pode pedir pelo WhatsApp 19996432855 e também no e-mail imigracal, ou seja, imigração sem acento, sem cedilha, .resgate@hotmail.com. Imigracal Deixa eu ver se tem aqui. Tem tudo aí. Telefones para vendas. Aqui. Tá. Opa, então vou inserir na matéria que nós faremos daqui a pouquinho. Estará no portal da Tribuna de Limeira e no Farol de Limeira também, esse podcast aqui com o Toco Heffler. Toco, até a próxima. Muito obrigado, Sucesso, Beto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.